Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do JJ Velani e hoje nós vamos continuar a série sobre a história do cristianismo. Hoje eu vou falar sobre os pietistas, mas antes eu já estou te pedindo para você deixar o seu like e se inscrever se ainda não é inscrito no canal. Esse vídeo foi um pedido do Valdemir Soares e, por incrível que pareça, ele pediu no nosso último vídeo sobre Rembrandt e já estava previsto esse vídeo sobre os pietistas hoje. E os pietistas surgiram com Philipp Jacob Spener, que era um pastor luterano. Ele não estava satisfeito com a forma luterana de pregar o evangelho, de viver o cristianismo. Ele acreditava que os luteranos estavam focando mais na doutrina certa do que na vida certa. Os luteranos naquela época focavam mais em você estar certo, no sentido mais intelectual, teológico, e não estar vivendo da forma que Deus agrada. Então, o Philipp Jacob Spener, ele trouxe essa ideia de viver para Deus, de viver para a glória de Deus. Isso era algo bem distante da mentalidade do cristianismo, tanto católico como luterano daquela época, lá no século XVII. O movimento pietista pregava o renascimento espiritual, focava na ética cristã, acreditava que aplicar a erudição à experiência pessoal era fundamental para o crescimento da pessoa na perspectiva cristã, além deles acreditarem em pregarem piamente através principalmente do Spener, que era o seu líder, que a religião não bastava se a pessoa não nascesse de novo, baseado lá em João capítulo 3. Então, nesse sentido, os pietistas eles se assemelhavam aos puritanos. Foi um momento de transição do cristianismo. Até mais ou menos o século XVI, século XVII, se via o cristianismo muito teórico, não muito prático. Então, o puritanismo e o pietismo trouxe a ideia do cristianismo de fato mudar a vida pessoal da pessoa. Então, os luteranos, os pregadores da igreja luterana, começaram a se incomodar com essa nova pregação, essa pregação pietista, principalmente que o Spener ele batia muito forte na preguiça, no ócio e na imoralidade. E justamente porque ele começou a incomodar os pregadores luteranos, ele teve que migrar de Frankfurt para Dresden e depois de Dresden para Berlim. E o movimento pietista começou a ganhar forma quando surgiram as reuniões devocionais, também conhecidas como Collegia Pietatis, que foi a base do movimento pietista de fato. Esses cultos em lares, esses pequenos grupos, tinham uma característica bem nova para aquela época, lá no século XVII, porque a questão da pregação não ficava só com o pastor, mas todos os membros das Collegia Pietatis eram também responsáveis para discorrer sobre as escrituras. Era um momento de comunhão e de conversa sobre as escrituras, até mesmo com os leigos, entre os leigos. Outra característica dos pietistas era o evangelismo. E eles acreditavam que para evangelizar deveriam não bater de frente com os leigos, evitar os debates desnecessários. Ou seja, no evangelismo deveria ser dito apenas o necessário e o mais importante para as pessoas terem um encontro pessoal com Cristo. Então a pregação pietista era uma pregação que focava no individualismo. Mas não um individualismo numa perspectiva ruim, mas um individualismo no sentido de um relacionamento pessoal com Deus. E os clérigos luteranos achavam que isso era um exagero e potencialmente perigoso para a estrutura da igreja e para o equilíbrio harmônico da época. Outro ponto interessante que Spener pregava era que o pastor tinha que ter a vida devocional em dia, além da teologia. Isso começou a incomodar vários clérigos luteranos que focavam somente na teologia, de forma majoritária. Lógico que tinham os pregadores luteranos que também se preocupavam com sua vida devocional e espiritual. E em 1675 tem um marco no movimento pietista, que foi quando Spener publicou a Pia Desideria, que em outras palavras, em português, significa desejos piedosos.
ele argumentou, dividiu o argumento dele, melhor dizendo, em 6 pontos. E pia desidere, ou desejo piedosos, é daí que vem o termo pietista. E quais foram esses pontos? Primeiro, a palavra de Deus deve ser ensinada de forma mais extensiva possível. Segundo, reintrodução do modelo apostólico de culto na igreja. Terceiro, o cristianismo consiste em práticas de vida. Quarto, colocar a apologia a serviço da glória de Deus, não somente para debater e ganhar. Quinto, reforma do estudo teológico. E sexto, pregação como instrumento missionário pastoral. Então o movimento pietista mudou o enfoque dos protestantes, que era simplesmente falar sobre o que Deus fez pelas pessoas. E eles começaram a trazer a ideia que isso também era bom, mas deveria ser acrescentado o que Deus realiza dentro das pessoas, pois isso era fundamental para o culto de fato ser aceito por Deus com um cheiro suave diante dele, subir com um cheiro suave. Era um foco total em arrependimento e santificação. Era um desfoque do sacramento. O sacramento é importante, mas não basta simplesmente o sacramento. Não basta apenas se batizar para cumprir o sacramento. É necessário nascer de novo e ser regenerado. É necessário ter uma conduta irrepreensível. E é necessário que você, sendo cristão, não guarde a palavra somente para si, mas evangelize todos que você conhece por todos os lugares que você viver e passar. Então você já deve estar percebendo que o pietismo é bem parecido com as igrejas evangélicas atuais. Outras características interessantes que já foram introduzidas lá em 1600 e pouco, lá no século 17, é o estudo bíblico. Hoje que nós temos escolas dominicais, grupos de oração. Geralmente as igrejas evangélicas têm cultos de oração na semana. Então isso tudo começou lá no pietismo, lá no século 17. E esse fervor por evangelismo que tinha no coração do Spener fez ele fundar a Universidade de Halle junto com seu amigo Augusto Frank. O objetivo principal dessa universidade no início era preparar missionários. E o pietismo influenciou o movimento protestante evangélico até os dias atuais. Influenciou muito o pentecostalismo clássico e influenciou também John Wesley, o fundador do metodismo. Toda a ideia de santidade e evangelismo que John Wesley levou por toda a vida dele. E com certeza John Wesley, que foi influenciado pelos pietistas, também influenciou muitas igrejas da época e até os dias atuais. Inclusive, por ele ser fundador do metodismo, alguns hinos dos pietistas foram inclusos nos hinários metodistas. Então, era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo sobre a história do cristianismo.